Começa agora mais um Pimenta Cast com a nossa escritora da ruptura feminina, Patrícia Pedrosa. Isso mesmo, gente. Esse livro tão gigantesco, com mais 15 mulheres, destaque de todo o nosso norte, trazendo para 11 países. E vamos conhecer Patrícia agora? Patrícia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. É uma honra mais uma vez poder estar com você. Patrícia, eu acho que a gente, com essa energia maravilhosa, duas dominantes com o mesmo nome, Xará, Né? a gente poderia começar falando sobre um movimento que me move muito, que é o profissional. Que tal? Ótimo, adorei, porque toda a minha história está escrita. E você aí, vai ler a história? Além da Patrícia Pedrosa, de mais 14 mulheres, se a palavra for assim, a gente vai deixar o link aqui para você acessar essa compra e comprar diretamente o livro com a Patrícia Pedrosa e conhecer mais 14 obras dentro de uma só. Mas antes disso, vamos falar o que te move. O que move a Patrícia Pedrosa para esse 2026 adiante? Muita coragem, Patrícia. Muita coragem. Sem coragem nós não conseguimos alcançar e almejar tudo que o nosso coração palpita, né? E o meu coração tem palpitado por coisas grandes. Uau! Além de ser mãe do próximo milionário de Porto Velho. Verdade. Além disso, Patrícia Pedrosa, para quem não conhece o filho dessa tão mamada, que pede, ai, curte aqui, segue aqui, gente. Deixa o arroba do seu filho. Vou deixar assim, @MatiasOficial. Gente, ó, Matias, eu te vejo no lançamento do livro, tá? Fazendo a mesma plateia que a sua mãe faz pra você todos os seus vídeos. E me fala um pouquinho sobre o profissional, Patrícia. O que a Patrícia Pedrosa hoje é estudante, acadêmica, mãe, avó também, esposa, mulher, dedicada. Tantos adjetivos em uma mulher só. Nossa, você fez uma leitura muito peculiar e profunda de mim agora. Muito obrigada. Então, a Patrícia, ela, desde muito cedo, né, aprendeu a empreender, né? O meu pai, a minha mãe, agricultor simples, a minha mãe costureira, uma costureira maravilhosa de alta costura. Uau. Eu aprendi com ela, inclusive eu tenho o ofício costureira. Sério? Sério. Consigo fazer ali o básico e arrisco alguma coisa a mais. Então, desde muito cedo... Dotes guardados, muitos né? dotes guardados. Muito cedo eu aprendi a empreender, né? Com o pai e a mãe que eu tenho, né? Eles me deixaram, assim, um legado incrível. Que a coragem não tem nada que possa te parar. Então, meus pais sempre tiveram muita coragem de tudo, de mudar, de fazer, de acontecer. E me ensinou que eu sempre deveria olhar para frente. Inclusive, algo que eu guardo muito no meu coração, que meu pai falava assim, você sempre está à frente de todos. Porque eu tenho 3 irmãos mais velhos que eu. E eu ultrapassava eles. Alguém precisa segurar essa menina. Porque essa menina, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho disso. E eu sempre falei para ele, eu vou ser mais. Eu vou ser tudo o que eu quero ser. E na descrita do meu livro, eu relatei que o Senhor me fez lembrar de tudo isso. Que eu podia mais. Então, chegou a Patrícia, com o tempo que o Senhor passou, me ensinou tudo que eu precisava. E aí eu trabalhei, e eu fui estudar tarde, né? A parte de faculdade foi tarde. Mas a coragem guardada aqui nunca me deixou parar. Então eu fui. Então fiz a faculdade, sou bacharel em Direito, mas o empreender queima dentro do meu peito, né? Hoje eu sou representante comercial, tenho uma empresa, tenho uma loja online, né? Estamos aqui nos tornando escritoras do Ruptura Feminina, que é algo que, assim, e vem escritoras também de legendários. Vem legendárias. Não entrega tudo agora não, vamos deixar o pessoal, calma, vamos deixar o pessoal curioso. Vem muita novidade por aí, né? Então, assim, 2026, ele já está um furacão. Eu peço que, assim, quem está preocupado com o que está por vir, não deixe isso tomar. Não deixe. Faça, vá adiante, não se paralise por nada, porque se a gente for olhar os relatos, tem muita coisa que pode nos paralisar, né? Mas não, deixa a sua coragem te guiar, deixa a tua coragem te levar, porque nós somos capazes de ser tudo aquilo que nós desejamos ser. E o nosso Deus maravilhoso, ele sempre diz, né, que nós somos aquilo que ele quer que nós sejamos, não aquilo que as pessoas dizem, né?
E isso é importantíssimo, porque quando a gente fala sobre desejar, é muito mais sobre aquilo que está guardado e ansiado dentro de nós, dentro do nosso próprio peito, porque o porquê a Patrícia Pedrosa tem tanta perspectiva de não desistência, de sempre ter guardado o projeto para o depois, para o amanhã. Porque um dia eu ouvi que eu ia parar em algum lugar. E naquele dia que eu ouvi aquilo, eu disse, não, ninguém vai me parar. Ninguém vai me parar. Foi num momento muito cruel e crucial, eu relato alguma coisa no livro, e eu falei assim, de maneira alguma, ninguém vai me parar. Eu sou filha de um Deus vivo. E Ele me resgatou para isso. Ele me deu voz, né? Ele me deu voz. Te deu essência. Me deu essência. Permaneceu a coragem pulsante dentro de mim. E eu fui, Paty, eu fui, né? Casei, prossegui, e hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou a mãe, que eu sou esposa, que eu sou avó, empreendedora, empresária, estudante, né? Mãe de um legendário, esposa de um legendário. Isso. E atualmente ainda prestando assessoria para empresas na área comercial. Então, assim, o empreendedorismo, ele faz com que nós venhamos pulsar coragem para muitas coisas. Para não ser o desistir do amanhã. Eu sempre falo que o ato de empreender, ainda mais quando é ligado à sua essência, é o ato de não desistência do amanhã. Exatamente. Hoje não poderia ter sido um dia tão bom, ou ontem, mas por que hoje eu não posso descansar e amanhã recomeçar? É um novo dia, uma nova página, um novo momento para minha vida. Não só empresarial, pessoal, profissional, como todas as outras áreas. Posso te falar o que eu mais gostei do seu livro? Pode. Uau, deixa eu me inspirar agora. Que é a parte que eu mais, assim, olha, de todas as mulheres, cada uma traz uma essência, cada uma traz uma conexão. Mas a Patrícia Pedrosa me trouxe uma conexão espiritual. Foi algo que ela não falou diretamente da dor. Ela trouxe todo um enredo da conquista, da superação, da necessidade de enxergar o futuro, de visualizar um novo presente. O tanto que nós, todos os seres humanos, não só as mulheres, precisamos de criar uma energia positiva para reconectar com o amanhã, para não desacreditar de nós mesmos. Não dos filhos, não dos empregos, não do esposo, da esposa, mas sim de nós. E isso naquelas palavras, quando eu declarei o poema ali, finalizei a obra, eu falei assim, aqui haja luz. Sim. Dentro das palavras do poema está escrito, haja luz, essência. Que a essência de cada mulher brilhe. E o tanto que é difícil. O tanto que é difícil para você, empresário, empresária, empreendedora, que está começando o seu negócio, brilhar, que haja luz. Exatamente. Então, as suas palavras dentro do livro foi muito mais assim, não duvide de você, só continue. Exatamente. Exatamente. Essa força, essa coragem, essa luz que o Senhor fez arder dentro do meu coração e eu jamais deixei apagar. Nem palavras de ninguém, nem ações de ninguém, nem momentos cruciais da nossa vida, muito menos situações a qual vem querer tentar nos paralisar. Sempre, todo tempo, eu voltei para esse momento, a espiritualidade, para o momento em que eu lembrei que eu sou filha de um Deus vivo. Amém. E Ele falou para mim que eu sou co-herdeira do trono dele, e eu tenho direito a tudo isso. Então, como você, de forma assim, extraordinária, relator, né, dedicou no final do livro e eu me emocionei muito, né? Que bom que gostaste. Né, do pó, ele fez florescer. E realmente, eu floresci do lugar aonde que era totalmente improvável. E nós temos dito, né, há muito tempo, que as improváveis estão tomando conta dos lugares de destaque. As improváveis têm mostrado o quanto elas são capazes. Amém. As improváveis têm vindo e têm ficado, não estão ficando só de passagem. Acabou esse tempo que a gente só ficava de passagem no lugar. Nós precisamos deixar a nossa essência florescer. Florescer. E compartilhar isso com as outras pessoas. Glorificar a nossa árvore, nosso frutífero. Isso. E para você agora, nessa nova jornada, tão jovem, já avó, como é que você se adentra e colhe aquele fruto de um terceiro, né, de certa forma, em seus braços, com toda essa essência, com a Patrícia Pedrosa de hoje?
trouxe mais vida para minha vida. Hoje eu não sou a Patrícia Vilhena Pedrosa. Hoje eu sou a Patrícia Vilhena Pedrosa avó. E é uma energia, é uma vida, é Já um tá amor. preparada para ir pra escolinha? Como é o nome do seu netinho? Miguel. Tá preparada para chegar Não. nos lugares da vovó do Miguel? É muito difícil. Ele já vai pra creche e tal, mas o coraçãozinho fica, né? E dá energia, renova o amor, traz toda uma alegria pra casa. E você fala assim, eu tenho pelo que lutar, mais uma vez. Não importa as consequências, não importa a circunstância, não importa o que aconteceu. Ótimo. É vida que trouxe vida. É o seu filho, o Matias, que é pai do Miguel. Não, a Cris, a mais velha. A mais velha. E assim, você foi vó muito jovem, né? Sim. Mãe muito jovem, vó muito jovem. E como, assim, podemos falar só um pouquinho sobre a importância disso, de não parar com sonhos, mesmo sendo mãe jovem? Porque muitas mulheres desistem de tudo, de toda a herança ali, herança que eu falo, da própria conquista. De se autossuperar, de gostar do que faz. Às vezes porque foi mãe muito jovem. Sim. Patrícia, isso aí é a luta, é a força, é o testemunho diário que eu dou para minha própria filha. Entendeu? Sufoca, dói, é difícil, mas não mata. Eu tive os dois fazendo a faculdade pequenos, os dois pequenos para mim poder fazer minha faculdade. E muitas das vezes os meus filhos iam para a faculdade comigo, não tinha com quem deixar, o esposo viajava, pois eu ia em casa, buscava, enfiava no carro, vamos ali com a mamãe. Vamos ali embora. Quando eles assustavam, eu estava dentro da faculdade, eu deitava um no chão para cá, a outra sentava numa cadeirinha. E é isso, o que você precisa fazer? Pegar a sua coragem, pegar a sua força e não entulhar, mas sim brotar ela, fazer ela brotar, fazer ela sair. Porque se você entulhar, você só vai calcular depois o tempo que você perdeu. Com certeza. E eu vou deixar uma coisa sobre medo para vocês. Eu sempre falo em alguns episódios algo que a gente pode transformar. E a gente tem vários sensoriais dentro do nosso cérebro cognitivo sobre o medo. Quer que fale? Nós temos vários nervos sensoriais dentro do cérebro falando sobre o medo. E a importância do medo ter medo da gente. Já ouviu falar sobre isso? Muito interessante. Em Apocalipse também fala sobre o medo. E quando a gente fala sobre o medo plantado, porque Apocalipse na Bíblia é o final dos tempos. Certo. Mas se a gente viver só o Apocalipse, a gente consegue imaginar a dimensão de Gênesis, que é o início da vida, quando tudo haja luz. Então, mesma coisa é conexão de cérebro. Quando nós ligamos só o que vai acontecer, que é o futuro, nós esquecemos o passado e o presente. E quando a gente fala que o medo, ele está realmente 100% ligado ao futuro ou ao passado, nós esquecemos de viver o presente. Então, para vocês de casa, como combater o medo? O medo ter medo de você? Simplesmente viva o hoje. Se conecte com o hoje. Crie anticorpos para defesa daquilo que você não queira fazer e comece a fazer o seu 0,01% por dia. Pode ser simplesmente beber água todos os dias. Exatamente. Esse ano de 2025, Patrícia, foi um ano desafiador. Eu acredito que para 99,9% da população, né? Então, assim, se eu fosse deixar o medo me entulhar, eu não estaria aqui. Não teria aceitado o teu convite. Nós não teríamos se conhecido. Não teríamos um lançamento agora e alguns futuros. Então, porque a primeira vez que nós se conhecemos foi totalmente de forma aleatória. Totalmente. De forma aleatória, que foi um convite para você vir aqui e dar seu depoimento sobre um outro cenário que a gente vai trazer mais para frente. Então, assim, foi de forma que eu cheguei e falei, olha, eu quero você, eu quero a tua história, eu quero a tua essência. Exato. Foi isso e naquele momento, o Senhor virou uma chave no meu coração. Ele disse para mim, eu não te disse que eu estava contigo? Às vezes, a pessoa que vai te reativar não é a pessoa que está do seu lado. Não é a pessoa que você mais gostaria, mas sim alguém que o Senhor vai levantar para você. E eu fui levantada por essa mulher. O Senhor usou a vida da Patrícia. E isso virou uma chave no meu coração. E a coragem que eu estou tendo para vencer já 2026, porque eu já vejo o que vai acontecer em 2026, veio do dizer sim.
para a coragem e não para o medo. Exatamente isso que a Patrícia acabou de falar. Viver o hoje, aproveitar a essência do hoje. Exatamente. O meu apóstolo, Patrícia, ele sempre fala em algumas ministrações dele, que a cobertura da nossa igreja, ele é lá de Manaus, ele sempre diz assim, eu vi o meu futuro e eu estava lá. Por isso que eu já disse, eu já sei o que vai acontecer em 2026. E eu estou lá, e eu estou preparada para ele. Amém. Amém. Patrícia, gratidão pelo seu tempo de qualidade. Eu gostaria que você deixasse a sua nota de agradecimento para todas as pessoas que te cercam, para todas as pessoas que de certa forma, te iluminam. Porque toda vez que eu te vejo, eu vejo com um semblante de harmonia, de felicidade, de uma vontade, mesmo que nos dias de caos, queremos sobreviver. É exatamente isso. Eu tenho muito que agradecer, Patrícia. Eu tenho, lógico, Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, o Senhor que nos sustentou, né? 1 Samuel 7,12, até aqui ele nos sustentou. Então, agradecer a ele acima de todas as coisas. Meu esposo amado, no meu coração, que torce por mim, falo muito dele no meu livro, e a história ainda é muito grande, vocês vão ver os próximos capítulos. E os meus filhos até nos dias das adversidades, tanto minhas quanto deles, eles falavam assim, mãe, a gente vê a senhora não pode parar. Então, quando um filho fala pra você assim, você não pode parar, não tem como você parar. Você precisa ir. E aí o que você precisa lembrar? Que a sua gratidão, que a sua força, que a sua coragem tem alguém atrás de você, querendo que você continue. Então, muito obrigada à minha família, obrigada aos meus filhos. Eu tenho amigos do coração, assim, eu não vou cometer o erro de mas todos vão estar no lançamento e tá tudo em nome certo. de Jesus. Mas tem uma pessoa em especial que eu quero agradecer, que é a minha amiga Alessandra Gôngora, que eu já fiquei com nó na garganta de falar. Que é uma pessoa que me pegou na mão e me carregou 2025. Amém. Então, assim, a gente tem amigos. E é na aflição que a gente encontra um irmão, um amigo, né? Mais chegado que irmão. Obrigada a todos. Que vocês possam se emocionar com as histórias incríveis que está nesse livro. São 15 mulheres, assim, verdadeiramente fizeram a ruptura na vida. Amém. Amém. É que isso. dessas 15 mulheres venham muito mais, que nós podemos povoar todo o nosso norte com ótimas histórias e fazer essa rede de conexões. Verdade. Gente, a gente vai ficando por aqui. Gratidão pelo seu tempo. Se você não conhece ainda a Patrícia Pedrosa, a gente vai deixar o arroba dela aqui para você seguir, ir lá conhecer todo esse dinamismo. Se você precisa de algo para tua empresa, sobre o comercial, sobre a parte ali de comercial, sobre o talent, olha, essa família, não só a Patrícia, essa família toda tá exclusivamente para te atender. E deixando também aqui o arroba do Pimenta Cash e dos meus queridos que me atendem tão maravilhosamente bem aqui no Pimenta Cash, que é o Mentors. Isso mesmo. E segue lá todo mundo, tem muito conteúdo maravilhoso. Gente, a gente vai ficando por aqui. Gratidão pelo seu tempo de qualidade.